Olá, pessoal. Eu sou Bianca Brasil, do Instituto Haikai, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características das substâncias chinesas. Lembrando que essas substâncias não são só as substâncias da matéria médica, né? Falar de ervas, minerais, né? Alguns compostos animais, não. Entra os alimentos também, tá? E lembrando vocês que muitas vezes um medicamento, né? A diferença entre um alimento e um medicamento é a dosagem, tá? Então, algumas ervas, quando a gente utiliza doses baixas, né? Ele se torna um alimento. Quando a gente utiliza algumas doses mais altas e às vezes uma forma, né, diferente de aplicá-lo, a gente usa ele como medicamento, né? Como o próprio arroz. O arroz é uma substância bem legal. Mas vamos lá, hoje eu não vou falar de ervas em si ou de substâncias em si, eu vou falar das características delas para dar umas dicas práticas para vocês, né? De como utilizar o que vocês têm na mão. Então vamos lá. As principais características, quando a gente vai escolher uma substância, são essas daqui, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a gente tem a dosagem, né? Quanto eu vou utilizar, a temperatura. A temperatura, claro que envolve a temperatura de aplicação, né? Se eu vou tomar um chazinho quente, se eu vou tomar um chá morno, se eu vou tomar um chá frio, isso sim. Mas o que eu quero focar aqui é a temperatura da substância. Se essa substância provoca calor ou se essa substância provoca frio, tá? Quando ela entra no organismo, né? Qual a temperatura que ela provoca dentro do corpo. Vamos falar do sabor também, que é a minha parte preferida quando a gente fala de substâncias, né? Dar uma pinceladinha aí nos meridianos alvo. Falar dos efeitos terapêuticos e das aplicações clínicas. E tem um slidezinho aí com algumas, acho que foram 8 referências que eu coloquei para vocês, né? E mais um website para vocês poderem ter onde buscar, tá? Informações boas, informações válidas, tá? Então vamos começar. Dosagem. Geralmente, gente, o que vocês vão encontrar aí é entre 3 e 9 gramas, tá? Na forma bruta da substância e entre 1 e 2 gramas em pó, tá? Eu vou colocar as referências de onde vocês vão achar gramatura, tá? Das ervas, porque cada uma delas, né, tem uma indicação diferente. Já vou falar disso aí, mas antes eu gostaria de comentar com vocês uma coisa sobre números yang e números yin. Quando a gente trabalha com medicina chinesa clássica, né, a gente leva em consideração o I Ching, a gente leva em consideração o Paquá, né? E o Paquá tem os números lá de 1 a 9, então a gente tem os números Yang, que a gente sabe que são os números ímpares, né? Que provocam movimento, dispersão, e os números Yin, que a gente sabe que provocam uma contenção, né? Um movimento para baixo, provocam uma lentidão, né? Eles refreiam o movimento. Então, na hora de vocês tratarem, né, e escolherem quantos gramas dessa substância eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu quero, eu tô com um Qi de baço afundado, né? E aí eu quero utilizar uma substância que eu gosto muito, que é Huan Qi, não é? Então, eu gosto de usar o número 7, por exemplo. E por que o número 7? Porque ele é o máximo do Yang, né? E fala, mas por que não usa o 9? Porque depois do 9 já cai para o 1, né? Então, o máximo do Yang a gente utiliza 7, o máximo do Yin a gente utiliza 6 gramas, né? Ou 15, que dá 6. Então, tem toda uma mágica aí que, se vocês quiserem saber mais sobre essa coisa de escolhas de números Yin e números Yang na hora de escolher para montar uma fórmula, vocês postem aí, eu posso fazer um vídeo para vocês, é bem interessante, tá? A gente utilizar o Paquá para escolher o número de gramas de uma substância. Aqui estão algumas referências que eu uso demais, tá? Com certeza são as referências que eu mais utilizo hoje. E a linha do Hunyuan,
né? Eu também utilizo muito da medicina Hunyuan, que tem uma outra abordagem, uma outra visão sobre as ervas, é muito mais simples. E aí eu também posso fazer um vídeo depois falando um pouquinho mais para vocês, tá? Mas aí para começar, gente, matéria médica e fórmulas e estratégias do Dan Bensky, tá bom? Esses 2 primeiros livros aí. Matéria médica, Formulas and Strategies. Eu comprei pelo Amazon e pedi para entregar. Não saiu muito caro não, tá? Sai mais barato do que o pessoal que vende por aqui. Aí tem, bom, eu sou fã de carteirinha do Bob Floss, né? Então tem esse livro aqui, ó, Keeping Your Child Healthy with Chinese Medicine. Não sei, eu acho que esse livro não tem em português, mas para quem entende inglês, esse livro é espetacular, tá? Em relação à descrição dos problemas das crianças e como utilizar ervas chinesas, né? A dietoterapia chinesa para tratar problemas pediátricos. Eu trabalho muito com pediatria, então esse livro para mim é quase um livro de bolso, tá? Tem o Fertilidade Hunyuan, que agora tem em português, tá? Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão achar o link para comprar. Esse livro em português, ele fala sobre ervas para fertilidade, tá? Ele fala sobre toda a forma que a Hunyuan se utiliza de ervas para tratar fertilidade e saúde em geral. Depois o Shan Han Explained, né? Quando a gente fala de doenças externas, né? Eu gosto muito dessa versão do livro, tem muita explicação, tem muitos casos clínicos, ele é bem simples. Depois o Pi Wei Lun, né? Que é o Tratado do Baço e do Estômago, e que essa é a tradução do Bob Floss, né? Com anotações do Bob Floss também, fantástico. Esse é um livro que eu também indico. Depois, mais uma vez, do Bob Floss, o The Book of Duke, que é aquela papa de arroz, né? Que se utiliza muito na China e no Japão também utiliza muito, a gente chama de okayu, e utiliza as ervas dentro dessa papa de arroz. Então, tem várias receitas, assim, fantásticas. O feedback que eu tenho dos pacientes é muito bom. E por fim, esse livro aqui é muito espetacular. Ele chama Chinese Herbal Medicines Comparisons and Characteristics, do Yifan Yang, né? Esse livro é muito bacana, por quê? Porque você pega substâncias muito parecidas da matéria médica e ele explica as diferenças, né? Diferenças às vezes peculiares de 2 substâncias que você fala, nossa, eu poderia utilizar essas 2. Aí ele vai lá e te dá as diferenças. Muito, muito bom. Super indico esse livro. Um dos meus preferidos também. E aí, gente, um site espetaculoso, que ele é do Dr. Joel Penner, que ele trabalha lá na Califórnia. Super colega, super acessível. Né? Adoro o canal dele, os vídeos dele. Se vocês puderem assinar lá o American Dragon, né? Que ele manda vídeos todo mês. Ele é espetacular. Inclusive no canal do Instituto tem alguns vídeos, né? Dele falando da natureza do Yin e do Yang, falando das 5 substâncias. O site do American Dragon é o site mais completo em medicina chinesa de longe, tá? Não tem comparação. Super indico e é gratuito, tá bom? Então vamos continuar. Então a gente tem agora a temperatura. Lembrando que a temperatura não é a temperatura do decocto, do chá, né, da pasta que você vai fazer, mas sim a temperatura da substância, tá? Então as 4 temperaturas são chamadas de Ci em mandarim, né, onde Ci significa 4, e esse Ti é a qualidade específica da substância, tá? Então a gente tem o quente, Ra, a morna, Wan, a fresca, Lien, e a fria, Han, tá? Claro que vocês vão encontrar em vários livros muito quente, levemente morna, fresca, muito fria, tá? Vocês vão encontrar aí essas variações dependendo do livro que vocês utilizarem, mas basicamente são 4 temperaturas: quente, morna, fresca e fria, tá bom? Então, o que é que a gente faz para escolher a melhor temperatura da substância, né?
Claro que em primeiro lugar você tem que ver o distúrbio, né? Eu tô com eu quero tratar uma doença de frio. É lógico que eu vou escolher uma substância morna, não é? Uma substância quente. Não vou escolher uma substância fria para tratar frio, certo? Então isso é bem básico, isso é bem óbvio, tá? Mas por que eu coloquei aí, ó, clima, distúrbio e constituição do paciente? Porque isso é algo que vocês têm que levar em conta. Então, o clima tá super frio, né? E o paciente tem uma doença de frio. Ah, então eu vou usar uma substância muito quente. Mas de repente, esse paciente tem uma constituição de calor. Ele pode estar com um problema de frio, mas ele tem uma constituição de calor. Aí você vai dar uma substância muito quente para ele pode ter coceira, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter visão turva, tá bom? Ele pode ter vários sintomas de calor. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, tá? Então, sempre observem o clima em relação ao distúrbio e a constituição do paciente, gente. Isso é super importante, porque as pessoas têm mania aí de pegar, sabe, ervas quentes, sair dando a torta e a direita, e é muito perigoso para as pessoas que têm calor interno, tá? Para as pessoas que têm estagnação, aí de fígado também é complicado, a gente usa substâncias muito quentes, a pessoa pode ter até crise de ansiedade, né? A pessoa pode ter uma palpitação, uma taquicardia, aí quer dizer, a pessoa pega medo da fitoterapia, nunca mais vai querer usar, tá? E eu sou bem... eu gosto dessa coisa assim de me preservar e preservar o paciente também, então eu gosto de começar sempre com muita segurança, tá? Doses pequenas. E lembrando que crianças, idosos e pessoas muito doentes reagem muito mais do que pessoas saudáveis, tá? Parece que não. Às vezes a gente fala assim, é uma criança doente, é um idoso doente, eu preciso usar uma dose maior. Não, muito pelo contrário, tá? A pessoa quanto mais doente, às vezes menor a dose de acupuntura e de fitoterapia, ela reage super rápido. Então, comecem sempre pequeno, tá? Para vocês poderem crescer no tratamento e não começar grande e às vezes a pessoa passa mal e não voltar mais, tá bom? Vamos falar sobre o sabor agora. Então, os 5 sabores são picante ou pungente, tá? Que é o Shin, que vocês vão ver, dependendo do livro, né? E dependendo da tradução também, vocês vão ver picante ou pungente. É o mesmo sabor, tá? O doce Gan, o amargo Ku, o azedo Swan e o salgado Shin. Tá? Esses são os 5 sabores básicos que a gente vê. Agora, em algumas literaturas a gente vê ainda o brando Dan, né? O aromático Shen e o adstringente Sa, que aí eu vou associar com os outros 5 sabores, conforme a gente vai falando de cada um. Então vamos começar com o picante, né? O picante, ele tem a característica de se mover rapidamente e de dispersar. A direção dele é para cima e para fora. Então é só pensar quando você come uma pimenta, não é? Você fica vermelho, você começa a suar, não é? Começa a sentir calor. Então a gente utiliza substâncias picantes para quê? Para aliviar a superfície, né? Para expulsar agentes externos que possam ter penetrado no nosso corpo. Então, principalmente aí quando a gente fala de um resfriado, uma gripe, né? Uma friagem que a gente tomou, a gente utiliza substâncias picantes para fazer a pessoa suar, colocar esse agente patogênico para fora, né? E para impedir que esse agente patogênico se interiorize também. Como é uma doença externa, né? Quando a gente fala de doenças externas, eu vou fazer um vídeo para vocês sobre Taiyan, né? Que são as doenças do Taiyan, que entra os resfriados e gripes em geral, né? Vou fazer um vídeo para vocês, mas por enquanto é só a gente lembrar do alho, da cebola, da pimenta, do gengibre, né? Que são substâncias aí que vão provocar essa sudorese, né? Vão fazer o Hanfa, que é aquele método do tratamento que faz suar, tá bom? E lembrando, quando você
utiliza substância picante, ela abre os poros, tá, gente? Então, cuidado para não comer coisa muito apimentada, vai lá num restaurante mexicano e sai no frio, tá? Porque você vai estar com os poros abertos e aí você dá a entrada aí para um vento frio, para uma invasão de vento frio, tá? Então, sempre cuidado quando comer comida picante e for sair, tá protegidinho do vento, tá? Agora vamos falar do doce. A substância doce, né, algumas ervas doces, o cansal, por exemplo, né, que é uma raiz muito doce, ela tem a característica de tonificar e nutrir o organismo. É só lembrar como é que a gente fica, não é? Quando a gente toma alguma coisinha doce, quando a gente come um chocolate, parece que a gente se sente nutrido, cuidado, né? É um carinho que o doce faz, não é? Então, quando a gente precisa tonificar, né? Quando existe aí uma deficiência, não é? Seja ela de um Qi, seja ela de um Shui, seja uma deficiência de Yin ou de Yang, né? A gente utiliza substâncias doces para nutrir e para tonificar, tá? O mel é um tônico fantástico, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado com tonificar, porque, por exemplo, ele está resfriado, eu vou dar mel para ele, né? Quando a gente está com um agente patogênico externo e a gente usa tônico, esse tônico pode ir para o agente patogênico e esse agente patogênico ficar mais forte, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente em utilizar tônicos, quando a gente está com um patógeno de origem externa no organismo, tá? Que a gente pode piorar a doença, mas isso é algo que também já seria uma aula diferente, tá bom? E lembrem-se, postem suas perguntas. Depois vem o azedo e adstringente, né? Que esses dois sabores, eles têm a característica de prender, estabilizar fluidos e evitar a perda para o exterior. O azedo, gente, e o adstringente, eles são opostos ao picante, tá bom? Se o picante faz a gente suar, o adstringente e o azedo fecham os poros. Inclusive, são substâncias para quem sua demais, para quem faz xixi demais, né? Para quem tá tossindo muito, porque quando a gente tosse, a gente está perdendo o fluido do pulmão, né? O pulmão começa a ficar ressecado. Então, olha que interessante, a gente ouve muito assim, tá resfriado, toma mel e limão. Então, o mel, ele é um tônico, então ele tem a capacidade de potencializar esse agente patogênico que está no seu organismo. Então, vai deixar esse vírus aí, por exemplo, pode deixar esse vírus mais forte, não é? E o limão não vai deixar o seu corpo suar esse agente para fora, ele vai prender o agente lá dentro. Então, essa receitinha do mel e limão, ela é fantástica, ela é maravilhosa, sim, mas depois que o agente patogênico foi expulso, né? Que aí você vai evitar que... Então, vamos dar um exemplo. Você está com resfriado, aí você faz um chazinho lá de gengibre com o bulbo, né? A raiz da cebolinha, o bulbo da cebolinha. Aí você sua, aí você coloca esse agente patogênico para fora. Resfriado passou, gripe passou, aí sim você vai tomar o mel com limão para preservar os seus líquidos e tonificar o seu corpo para ele ficar forte de novo, tá bom? Então a receitinha do mel com limão é para recuperação, pós-resfriado, pós-gripe e não durante, tá? Durante a gente usa essas substâncias que induzem a sudorese mesmo, tá bom? Criança que faz xixi na cama, é bom tomar um suquinho de limão antes de dormir, né? As mulheres que estão aí na menopausa, é muito bom tomar coisas azedas, né? Tudo que é azedo em geral, tá? Na culinária chinesa e japonesa, a gente tem muitos alimentos que a gente utiliza, né? Que são azedos, tem os tsukemonos, né? Aquele pepino azedinho,
tem o gengibre azedinho, o vinagre, utiliza bastante o vinagre. E olha que interessante, né? Quando a mulher está grávida, o corpo dela fica muito sensível e sabe o que quer e sabe o que não quer e não pode, né? Para às vezes prejudicar o bebê. E nos primeiros 3 meses, né, a mulher tem tendência ao quê? A querer coisas azedas, chupar limão, ela enche a comida de vinagre. Por quê? Justamente para aprender, né? Para evitar a perda desse feto, evitar a perda do bebê. Então, a gente também, essa coisa do desejo, né, do que o nosso corpo está pedindo, também é um diagnóstico bem legal e é bom a gente prestar atenção. Passando para o amargo, né? O amargo ele tem a capacidade de ressecar, reduzir e mover para baixo. Ele drena os líquidos por baixo, né? Então, às vezes eu brinco, é só você lembrar do café e da cerveja, que são amargos, não é? E eles fazem a gente fazer bastante xixi. Então, a gente drena a umidade por baixo com as substâncias amargas, a gente limpa o calor, né, através da urina, né, com substâncias amargas. Então, se a pessoa tem umidade e calor, a substância amarga ela é bem bacana, tá bom? E o salgado, gente. O salgado aí, para quem já viu neve, sabe que tá lá aquela camada grossa de gelo na rua e os caminhões de sal passam, né? E o gelo derrete instantaneamente, não é? O sal grosso, que a gente fala que utiliza para proteção, para banhos de proteção, não é? A salmoura e o sal grosso que a gente coloca para amolecer a carne, não é verdade? Então o sal ele tem essa capacidade de amolecer, de diminuir, de dissolver massas, né? O sal ele é bem bacana para fleuma mais espessa, né? Para muco bastante espesso, para dor. As substâncias salgadas são bem legais, até para tumores, nódulos, câncer, né? Sempre que a gente pensa em dissolver e amolecer massas, a gente pensa nas substâncias salgadas, tá bom? E aí a gente tem a aromática. A aromática é só pensar numa mexerica, não é? Eu abro a casca de uma mexerica na cozinha, quem está na sala consegue sentir, não é verdade? Então são aqueles cheiros que ficam, que impregnam. Você abre uma mexerica, você passa o dia com o cheiro de mexerica embaixo da unha, por mais que você lave as mãos, tá? Então, as substâncias aromáticas, elas provocam movimento e dispersão, e seu aroma penetra a turbidez da umidade. Então, é uma outra substância que a gente utiliza bastante para muco, umidade e fleuma, né? A gente utiliza em casos de doenças mais difíceis de tratar, né? Lembrando que tudo que tem umidade fica mais difícil de tratar, tá bom? Depois o brando. O brandodan, ele promove a diurese e também drena a umidade por baixo, assim como o amargo, tá? Então, a pessoa que está com dificuldade de urinar, né? Uma pessoa com edema, uma pessoa com retenção de líquido, as substâncias brandas fazem um trabalho bem, bem legal e tem pouquíssimas contraindicações. Bom, agora falando do meridiano alvo, né? Toda vez que você for olhar lá no site do American Dragon, for olhar nos livros, você vai ver meridiano alvo, meridiano principal alvo. Então, vai dizer onde que essas substâncias vão trabalhar, tá? Então, algumas trabalham um meridiano, outras trabalham mais de um meridiano, tá? Geralmente a descrição das substâncias vem com esse caractere in aqui, né? Ou de rico em japonês, que é de puxar, trazer ou arrastar consigo, e ele vai descrever a capacidade da substância de guiar ou levar a ação a um meridiano específico. Agora, como é que você escolhe, né? Eu coloquei aqui a relação entre os meridianos, então a gente tem nessa primeira fileira o meridiano principal, e na segunda a relação Zanfu, né? Ou Biaoli, que é a relação interna e externa, né? Então, como é que você vai escolher? Em relação superior e inferior.
Então, por exemplo, a pessoa está com uma dor no ombro, né? Quais são os meridianos que passam pelo ombro? Não é verdade? Então, a gente pode escolher aí uma substância que vai estar, que tem um direcionamento para esses canais que passam na região do ombro, onde você quer tratar. E se é dor, se é uma coisa externa, não é? Você vai preferir o quê? Você vai preferir uma substância que trata, por exemplo, meridiano que ela tem como meridiano alvo intestino grosso e intestino delgado, não é verdade? E não pulmão, pericárdio, que seria algo mais interno, né? Então é assim que a gente brinca. Região, né? E se é superficial, se é mais interno, se é mais superior, se é mais inferior, tá bom? E aí vocês podem usar também a relação dos 6 grandes meridianos do Shanhan, não é? Em relação a externo e interno, né? Então, o meridiano da bexiga e do intestino delgado para problemas mais externos, mais superficiais, né? E lá os meridianos do Zhueyin, né? E do Shaoyin para problemas mais internos. Então, aí vai de como vocês trabalham, tá? Mas se vocês tiverem perguntas também, podem postar em relação a isso, porque só esse quadro aqui também daria uma aula bem extensa. Efeitos terapêuticos e aplicações clínicas, né? Quando a gente vai para o caldeirão, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, tá? Então, eu quero liberar a superfície, eu tô com um paciente com resfriado, então lembra, substância picante, né? Eu quero limpar calor. O que eu vou utilizar então? Eu vou utilizar uma substância fria, né? Uma substância levemente fria, porque se é um idoso eu já não posso usar uma substância fria, não é? Eu tenho que preservar aquele yang do rim dele. Entendem o que a gente precisa fazer? Aquecer o frio, né? Como é que eu vou aquecer esse frio? Eu quero aquecer isso externamente, internamente, não é? Eu vou harmonizar, quer dizer, equilibrar, né? Aquela função horizontal, né, da madeira, do fígado em relação ao baço. Se eu quero tonificar, lembra, eu vou utilizar uma substância doce. Agora, quando eu vou tonificar, eu tenho que ver, esse paciente está com pulso superficial, esse paciente está com uma invasão externa, né, um patógeno externo ali. Então, tonificar já fica para uma segunda instância, tá bom? Quero drenar a umidade, né, então eu posso utilizar o quê? Uma substância amarga, uma substância branda, né? Eu quero drenar essa umidade pelo meridiano da bexiga, né? Então eu tenho uma substância lá, Sanxie, que ele drena a umidade do jiao inferior, né? De onde você quer drenar essa umidade? É uma fleuma que está no pulmão, né? Então tudo isso você tem que levar em conta na hora de escolher a temperatura, o sabor, o meridiano alvo, tá? Eu quero aprender a estabilizar, hoje vocês aprenderam que tudo que é azedo prende, né? O limão prende, gente. O vinagre prende, tá? Então, quando tá com resfriadinho aí, não pode ficar usando vinagre e limão, tá? E substâncias que eu quero fazer? Eu quero acalmar a mente, né? Eu quero acalmar a mente como? Né? O calor, ele agita a mente, então eu quero limpar o calor, por exemplo, né? Do coração, o coração tá muito agitado, então eu vou escolher uma substância que vai trabalhar lá no coração e que ela seja fresca, né? Ou levemente fria. Então, e sem prejudicar os líquidos, né? Então, uma substância de repente azeda, né? O Swanzauren, né? Então, é super bacana como a gente trabalha a fitoterapia e a dietoterapia na linha da medicina chinesa e na linha do Kanpo, né? Que seria a fitoterapia japonesa. Pratique, gente, pratique. Fica todo mundo falando aí de Masterchef para engordar. Não, vamos virar Masterchef da dietoterapia chinesa, né? Da fitoterapia chinesa. A gente poder se tornar um grande alquimista, né, em prol das pessoas que vêm, porque as pessoas que vêm nos buscar, o coração delas está encontrando alguma coisa na gente e a gente tem que dar essa resposta. E para a gente poder dar uma resposta boa para os pacientes que vêm buscar a gente,
são duas questões, né? A primeira é o nosso coração ter a capacidade de se conectar ao coração da pessoa. E a segunda é conhecimento, tá bom? Então, a gente tem que querer ajudar e também saber como ajudar, tá bom? Então, fica aí essa aula para vocês. Instituto Haikai está de volta com novos vídeos, tá? Com novos projetos, aguardem novidades. Muito obrigada e até a próxima!